Senhoras e senhores, eu quero compartilhar aqui um assunto extremamente importante para Aracaju, Sergipe e para o nosso país. Países como Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Mianmar, Paquistão, Venezuela e Brasil são os únicos países no mundo onde há clara violação da liberdade de expressão. Nesses países, a liberdade de expressão ela é claramente violada. Não existem outros países no mundo onde uma rede social, uma plataforma, ela é impedida de funcionar, como acontece nesses países, como aconteceu na última sexta-feira no nosso país, no Brasil, onde supostamente nós temos uma democracia onde não existe liberdade de expressão. O governo chinês mantém um forte controle sobre as redes sociais. O Irã, a plataforma saiu do ar depois de uma onda de questionamentos. Turcomenistão, plataformas digitais são proibidas. Coreia do Norte, Mianmar, Rússia, Paquistão, Venezuela e Brasil. E ainda por cima, com uma multa absurda de R$50 mil para o cidadão, a pessoa física por dia, que utilizar o aplicativo, que utilizar a rede social. Sem nenhum tipo de devido processo legal, sem nenhum tipo de intimação, sem nenhum tipo de notificação. Todos nós brasileiros estamos sujeitos a essa sanção, sem nenhum tipo de receber qualquer notificação. A OAB Seccional São Paulo se manifestou dizendo que o Brasil se igualou à China com essa notificação, onde todos os brasileiros, sem nenhum tipo de notificação formal, sem participar do processo, sem o devido processo legal, está sujeito a uma sanção penal, uma multa culminatória de R$50 mil por dia. Senhoras e senhores, não precisa ser operador do direito, não precisa ser advogado para se indignar com um absurdo como esse. Eu citei, vereadores, a lista de 8 países onde não tem democracia, 8 países onde a liberdade de expressão ela é violada e o Brasil segue o mesmo caminho. Você sabe quando a Venezuela decidiu suspender a rede social X? Sabe quando? Após a eleição de Maduro. Quando começou a ser questionado a legalidade e o golpe, automaticamente eles mandaram suspender a rede social. E o Brasil, que tem na sua carta magna a garantia da liberdade de expressão, anda e comete um verdadeiro retrocesso quando em nossa nação nós suspendemos o funcionamento de uma plataforma digital, de uma plataforma de rede social. Eu não citei aqui nenhum país onde existe democracia. Você sabe quando a Rússia suspendeu a plataforma digital X? Quando começou a guerra com a Ucrânia, para tentar esconder as atrocidades que aconteciam naquele país. Então eu citei aqui uma lista de 8 países, onde eu vou repetir os nomes: Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Mianmar, Paquistão e Venezuela. Em nenhum desses países existe democracia. E o Brasil segue na mesma linha, onde a liberdade de expressão ela é frontalmente violada, onde a nossa Constituição ela é rasgada. E aqui, senhoras e senhores, eu não estou falando de esquerda ou de direita, eu estou falando que nós estamos tendo a liberdade de expressão em nossa nação violada. Se qualquer vereador aqui agora quiser entrar no antigo Twitter, no X, e fizer uma postagem, tentar fazer uma postagem, você está correndo risco de receber uma multa por dia de R$50 mil em um processo onde você está tendo uma obrigação de não fazer, e sequer você foi intimado,
sequer você foi chamado para participar do processo, sequer você é parte do processo, e você tem uma obrigação de não fazer sobre a sua vida. Essa foi a decisão mais esdrúxula que a gente poderia imaginar de acontecer no nosso país. Ao mesmo tempo que suspende uma rede social, ao mesmo tempo coloca todos os brasileiros na mira de ser multado, se fizer qualquer tipo de postagem. Senhoras e senhores, tem que ter o mínimo de bom senso para entender o absurdo que nós estamos vivendo. Por causa da vontade de um ministro, por causa do pensamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no nosso país, há muitos anos, nós estamos sofrendo com violações constantes a garantias constitucionais, e na última sexta-feira, o que aconteceu colocou o nosso país como chacota mundial, como vergonha mundial. Como é que o Brasil, um país que é considerado um Estado democrático de direito, um país que tem como cláusula pétrea as garantias, as liberdades individuais, agora você não pode usar uma rede social, você não pode postar um pensamento seu, porque você corre o risco de sofrer uma multa de 50 mil reais por dia. E a multa não é para a rede social, não. Para o Elon Musk, não. A multa é para a pessoa física. É para quem quiser postar, é para quem quiser se posicionar, é para quem acessar a rede social. Agora, interessante, no lugar de se penalizar as pessoas que usaram a rede social para cometer crime, para fazer discurso de ódio, simplesmente é mais fácil violar a liberdade de expressão de uma nação. Agora, goste você de direita, goste você de esquerda, eu vou dizer, se você se omitir, se os parlamentares que nós temos, deputados federais, senadores, se eles ficarem calados, se o Senado Federal não fizer nada, se os senadores de Sergipe, Laércio Oliveira, Alessandro, o senador Rogério Carvalho, se ninguém fizer nada e aplaudir esse absurdo, eu não sei qual é o caminho que o nosso país vai tomar. Onde uma corte decide suspender a nível nacional uma plataforma, violando claramente a liberdade de expressão e ainda por cima coloca todos os brasileiros. Eu nunca vi isso na história do nosso país, na história do judiciário brasileiro. Coloca todos os brasileiros no risco de tomar uma multa de 50 mil reais. Vocês que estão aí na galeria, quem tiver Twitter, quem tiver a Rede X, faça uma postagem aí na Rede X para você ver se não vai tomar uma multa de 50 mil reais por dia. Aí você vai falar, pastor, onde é que eu vou arrumar 50 mil reais para pagar? Eu não sei. Eu só sei que é a determinação do Supremo Tribunal Federal. Se você fizer alguma postagem, você vai tomar uma multa de 50 mil reais por dia, por descumprir, vereador, uma decisão judicial que sequer você foi notificado, que sequer você foi intimado, que sequer você foi chamado para participar do devido processo legal. Uma decisão que ela contraria todas as regras básicas do direito processual em nosso país. Então, eu não poderia perder essa oportunidade aqui nessa manhã de demonstrar a minha indignação. E o que me espanta é que eu não vejo ninguém falar nada sobre isso. O que me espanta é que eu não vejo ninguém comentar, ninguém fazer uma postagem, ninguém se posicionar, ninguém se indignar, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Todo mundo debaixo de uma sanção, todo mundo debaixo de uma multa. Ah, pastor, mas a rede social ela foi suspendida porque tirou o escritório no Brasil, porque descumpriu ordem judicial, tirou o escritório porque não teve nenhum executivo com coragem de assumir. Quem queria assumir? Já com ameaça evidente de ser preso, já com ameaça evidente de sofrer uma pena de prisão em nosso país, pela raiva que Alexandre de Moraes tem do empresário Elon Musk. Quem queria assumir? Ninguém quis assumir. E é mais fácil violar a liberdade de expressão, é mais fácil impedir que o brasileiro declare e fale o que ele pensa, mas eu sei o que é isso. Sabe o que é isso? Quando a gente vai para os países aqui como Venezuela, Coreia do Norte, na China, os países, a Rússia, onde tem um controle pesado das redes sociais, sabe qual é o propósito? É a política.
é para que o povo não tenha poder de se manifestar politicamente, é para que o povo não tenha poder de se indignar, porque já ficou claro nas últimas eleições o poder das mídias sociais, o poder das redes sociais, e a intenção simplesmente é trazer um controle. Afinal, o presidente Lula está com a proposta de fazer o WhatsApp brasileiro, de criar o WhatsApp brasileiro para que ninguém tenha liberdade de falar o que pensa e falar aquilo que o governo acha que deve ser falado. Com a parte, o vereador Ricardo Marques. O senhor traz, vereador Pastor Diego, um tema muito importante, que é a questão da liberdade de expressão, de falar, de questionar, de debater, de ser a favor e de ser contra. Isso daí é um direito que todo cidadão e cidadã tem e não deve ser cerceado. A gente lutou muito e a gente fala muito aqui nesse parlamento sobre democracia, sobre passado, sobre ditadura, e a gente fica preocupado com os rumos que o nosso país está se encaminhando. Por quê? Porque o assunto poderia ser muito mais aprofundado e discutido nos cenários legais que ele deve ser discutido, que é no Congresso e no Senado, isso daí. Me preocupa muito quando vem de uma decisão de uma pessoa só, que praticamente hoje é que executa, legisla e faz tudo aqui no nosso Brasil. Me preocupa muito porque nessa mesma plataforma X, que hoje muitos falam, todos tinham direito de fala ali. Esquerda, direita, centro, todo mundo poderia escrever dentro das suas bolhas lá, isso daí é evidente, e nunca isso foi cerceado. Me preocupa muito, e eu quero trazer esse seu discurso aqui para que a gente possa, todos nós, nesse cenário, tenhamos cuidado, porque aquilo que está sendo cerceado hoje, e que muitos aplaudem, Perfeito. Pode ser Perfeito. a flecha que irá nos atingir no futuro. Perfeito. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pela contribuição, vereador Ricardo Marques. Olha o posicionamento aqui do presidente da Comissão da Privacidade da Ordem dos Advogados Seccional São Paulo. É um exagero e iguala o Brasil à China. Gente, ficar calado o que está acontecendo, se o Senado Federal não fizer nada, amanhã quem vai cair é o Instagram. Depois de amanhã é o WhatsApp. E cada vez mais o povo brasileiro vai ter a sua liberdade de expressão cerceada. Sabe por quê? Com o advento das redes sociais, o Brasil saiu da bolha. Parou de ter o monopólio dos meios de telecomunicação e saiu da bolha. Com isso aqui, você fala o que pensa e o mundo pode te ouvir. E infelizmente, como o brasileiro deixou de ser massa de manobra, tem muita gente incomodada e nós vemos, nós presenciamos, nós testemunhamos uma decisão absurda, uma decisão abusiva, uma decisão ilegal, onde foi cerceada a liberdade de expressão. É um marco na nação. O Brasil teve a liberdade de expressão cerceada e todos os brasileiros, todos, de direita, de esquerda, de centro, todos estão debaixo de uma sanção cominatória, uma multa pecuniária de R$50 mil por dia, se você se manifestar na rede social X, antigo Twitter. Para que você que está em casa, para que você não esqueça e ache que isso é uma besteira, eu vou ler mais uma vez o nome dos países onde a plataforma X ela é proibida. Eu vou ler mais uma vez. Os países são a Rússia, que não existe democracia, China, que não existe democracia, Coreia do Norte, que não existe democracia, Irã, que não existe democracia, Turcomenistão, que não existe democracia, Mianmar, que não existe democracia, Paquistão, que não existe democracia, Venezuela, que acabou de ter um golpe lá de governo, um golpe eleitoral, e agora o Brasil entra nessa fila onde demonstra a fragilidade da nossa democracia, a decadência da nossa democracia e que nesse país não existe mais liberdade de expressão. E nem imunidade parlamentar, viu? Cuidado com o que você fala, porque imunidade parlamentar não existe mais não, viu? Isso aí é um enfeite que tem na Constituição Federal, no regimento interno, tome muito cuidado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.